Educação também faz parte da história. Eu pergunto a você, você conhece a história do Halloween? Bom, o Halloween é uma festividade que celebra as opções que regem o mundo. Então você observa que o Halloween ele está bem impactante aqui no Brasil, mas é uma história que a origem dela é no Reino Unido, que migrou para os Estados Unidos até chegar ao Brasil e ser distribuído no mundo todo. A história do Halloween. Acompanhe o vídeo. Então, pessoal, a origem da história do conto Halloween, ela é muito importante, né? Ela originou no Reino Unido, depois migrou para toda a América e em todo o mundo, né? E vamos conhecer um pouco da história do Halloween. Bom, o Dia das Bruxas ele é um festival ligado à cultura americana. Por quê? Porque ele é celebrado em diversos países também. Bom, o Dia das Bruxas ele é conhecido mundialmente como um feriado celebrado principalmente nos Estados Unidos, onde é chamado de Halloween. Então o que acontece? Hoje em dia é celebrado em diversos outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde os hábitos de bater de porta em porta e fazer aquela famosa expressão, né, que os americanos usam, né? E daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é, para aguçar a curiosidade de vocês. E são histórias assustadoras, né? Mas tudo em forma de brincadeira, de alegria, né? Que é para aguçar um pouco do temor do ser humano, né? Em forma de fantasia e de brincadeira. A sua origem, como eu falei ainda há pouco, foi no Reino Unido, migrou para todos os Estados Unidos, para toda a América, até chegar no Brasil e no mundo. Muito linda essa história do Halloween. E eu pergunto a você, você gosta da história do Halloween? Se não, tudo bem. Continue acompanhando o vídeo. Então, desde o século XVIII, os historiadores apontam para um artigo do Festival Pagão ao falar da história do Halloween, que é o festival de uma seita, né, que significa fim do verão. Né? É uma história muito importante que está na cultura americana e migrou para o Brasil, que aguça a curiosidade de todos. Né? Normalmente dura 3 dias, começa no dia 31 de outubro, né? É em homenagem aos mortos e há estudos que destacam que entre as suas memórias marcam as fogueiras, a celebração e abundância de comida, de doces, né? Tudo na época da colheita. Então, pessoal, a festa do Halloween, ela é para adultos e para criança, como eu falei ainda há pouco, que se originou no Reino Unido, migrou para os Estados Unidos, né? E é para todos os gostos, adultos e crianças, sempre levando assim como uma história sem a real concretização da maldade, apenas ilustrativa, em forma de brincadeira, de diversão, para animar a sociedade. O problema com esta teoria é que ela baseia-se em poucas evidências, além da época do ano dos festivais. Né? A comemoração, a linguagem, o significado do festival de Halloween, que normalmente é comemorado em outubro, vai variando de região para região. Por quê? Os galeses, eles celebravam, por exemplo, o Calan. Há pontos em comum entre festivais realizados no país de Gales, que a celebração ela é predominante na Irlanda ou na Escócia, mas há mudanças de variação de lugar para lugar. Em meados do século VIII, o Papa Gregório III ele mudou a data do Dia de Todos os Santos, né? Ele mudou para o dia 13 de maio. E nós sabemos que a data festiva é normalmente no dia 31, né, de outubro.
né, a data do Festival Romano dos Mortos para o dia 1º de novembro, né, e não se tem certeza ainda se Gregório III ou seu sucessor, o Gregório IV, tomaram a celebração do Dia de Todos os Santos como obrigatoriedade na tentativa de sintetizar essa data. Então você observa que o dia do Halloween ele existe em vários países, né, em várias regiões, cada um com a cultura do Halloween propriamente dita, mas muitos comemoram até em datas diferentes. Mas é uma maneira ilustrativa, né, em forma de brincadeira, como eu falei, para todos os gostos, para deixar a sociedade um pouco mais em paz, um pouco mais tranquila, um pouco mais alegre, né? Tudo em forma de brincadeira. Então veja bem, o Dia das Bruxas que conhecemos hoje tomou forma entre 1500 e 1800, né? O famoso Halloween. Fogueiras tornaram-se especialmente populares a partir do Halloween. Elas eram usadas na queima de joio, que celebrava o fim da colheita de Samhain, né? Com o símbolo a seguir, né, pelas almas cristãs do purgatório, ou para repetir bruxarias, a peste negra, que era a origem da época. Outro costume no Halloween era o de prever o futuro. Previa-se a data, morte de uma pessoa ou nome do futuro marido ou mulher, né? Você vê que eram vários os atributos, vários os costumes da época referente ao Halloween, né? Em seu poema, que foi escrito em 1786, o escocês Robert Burr ele descreve formas com as quais uma pessoa jovem podia descobrir quem seria o seu amor, né? E muitos destes rituais de adivinhação envolviam criaturas, bruxas, né? E acreditava-se que o seu formato era crucial naquela época e também assustadora, né? Outros também incluíam pesca com a boca, né? Pesca de maçãs com a boca, né? E diversos candidatos a essa situação se assustavam realmente com tudo que acontecia na festa do Halloween, né? Comer um ser humano comendo outro, né? Era muito tradicional também na festa do Halloween, né? No Reino Unido e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não é diferente. Você observa nas imagens o costume, né, deles lá nos Estados Unidos, o que eles levam a brincadeira realmente a contento para deixar o público bem satisfatório, né? E você acompanha aí que tudo não se passa de uma brincadeira, não é a realidade. Hoje em dia a gente vê a maldade do ser humano como o fim do mundo, o fim de tudo. Mas a maldade ela pode ser boa, se a maldade for levada para um sentido cultural, educacional, né, em forma de brincadeira. A maldade ela pode ser vista dessa maneira aí, né? Uma maldade alegre, uma maldade feliz, uma maldade em tom de brincadeira. Então a maldade ela não pode ser peculiar e recíproca a tudo que é de ruim. A maldade também pode ser boa, só depende de você observar. Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, foi um período de muita dificuldade. Não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram na América pouco depois disso. Em 1870, por exemplo,
uma revista feminina americana, ela publicou uma reportagem que descrevia como feriado inglês. Bom, a princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos, elas se uniram a brincadeiras comuns no Reino Unido rural, com rituais de colheitas americanas. As maçãs usadas para prever o futuro pelos britânicos viraram cidra, servida junto com rosquinhas, né, dentro do Reino Unido e na América. O milho era uma cultura importante da agricultura americana e ele acabou entrando, contudo, na simbologia característica do Halloween americano também, né? No início do século XX, foram colocados espantalhos típicos da colheita de milho e eram muito usados em decorações do Dia das Bruxas também, né? Foi na América que a abóbora passou a ser sinônimo do Halloween também, e no Reino Unido o legume, mais entalhado e esculpido também, né? Como se fosse assim um tipo de nabo. Uma lenda sobre um ferreiro chamado Jack que conseguiu ser mais esperto que o diabo. Ele vagava como um morto-vivo e deu origem às luminárias feitas com abóboras que se tornaram uma marca do Halloween americano, marcado pelas cores laranja e preta. Então você observa que a história do Halloween ela é muito boa, né? Mas tudo em forma de brincadeira, como eu falei ainda há pouco. A tradição ela continua em todo mundo, em todo lugar, né? E essa é a história do Halloween. Tudo em forma de brincadeira, né? Tudo em forma de diversão. Então, o Halloween, como eu falei ainda há pouco, é de origem americana, que nasceu no Reino Unido, mas nós também temos a nossa cultura, a nossa origem aqui no Brasil, né? Que nós podemos fazer a nossa festa, não de Halloween, mas usando a nossa cultura brasileira. Nós temos aqui o boitatá, a cobra d'água, né? Nós temos aqui curupira, né? O mapiguari, o corpo seco, o lobisomem, a mula sem cabeça. Nós temos uma série de personagens, né, que nós podemos usar para criar nossa própria história aqui dentro da nossa própria cultura. Então tudo isso depende da gente, né, transformar a nossa história, a nossa cultura também em forma de brincadeira, para que a gente não veja a maldade como uma pura maldade. A maldade também pode ser em forma de brincadeira, não como uma maldade real, mas uma maldade de brincadeira, em forma de susto, mas um susto bem brando, bem calmo, para que não venha prejudicar ninguém. Entenda que o Halloween ou a nossa cultura brasileira, ela pode ser sim desenvolvida, ela pode ser caracterizada, ela pode ser desenvolvida de uma forma bem alegre, bem feliz, mas com bastante cuidado. Então eu falei um pouco aqui do Halloween, né? Um pouco da nossa cultura, da nossa origem, né? E como eu sempre digo, o conhecimento nunca é demais, né? História também faz parte da educação. Meu nome é Ademir da Silva, graduado em administração e pós-graduado em docência do ensino superior. E o tema foi Halloween e as nossas culturas indígenas. Muito obrigado.